Do maná do céu para você. Bom dia! Maná de hoje, perdoar é necessário. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Quando hoje o Senhor me levou a ler esse versículo, aqui está falando da história de Abel e Caim, né? Dois irmãos, e essa parte aqui está falando do primeiro homicídio, primeira morte. E foi quando o Senhor hoje falando sobre o perdão, e aí o Senhor falou: perdoar é necessário. E confesso que está sendo uma luta para gravar esse vídeo, mas creio que, né, o Senhor vai falar muito ao seu coração, porque há uma batalha, mas maior é Deus que está em nós, né? E creio que hoje o Senhor tem muitas bênçãos para nós e é onde está tendo impedimento, porque é isso que o inimigo tenta fazer, é atrapalhar, né? E foi quando o Senhor hoje falou exatamente, falei: Senhor, de novo, né, esse versículo, e o Senhor está falando por quê? Porque perdoar, a gente vai ter que perdoar sempre. Por isso que o Senhor está falando, mas de novo esse versículo, porque o Senhor não levou em outro? Porque o Senhor está falando exatamente isso, o perdão é igual a gente lê, quantas vezes o Senhor já tem, né, me trazido a falar sobre esse versículo. É exatamente isso que o Senhor está falando, perdão não é só uma vez. Eu aceitei Jesus e agora, né, não preciso mais, tá tudo certo. Não, a gente vai ter falha, a gente vai falhar, né? E aí é onde o Senhor está falando, perdoar é necessário. E foi quando hoje o Senhor falando, onde do prestar conta, né? A gente, né, prestou conta com o Senhor. E foi quando o Senhor, né, ele olha e fala assim, né? E onde ele estava falando sobre prestar conta da nossa vida, né? Do que ele tem entregue nas nossas mãos e da vida do próximo, né? Lembra? E também dos animais. Ou seja, ali o Senhor estava falando que ele vai cobrar. Ele vai requerer do nosso sangue, do sangue do próximo. Então aí foi quando o Senhor falando, né, sobre exatamente isso, onde o Senhor fez um ajuste e mostrou: olha, isso que você está fazendo está certo, mas isso daqui, precisa melhorar, isso você não está fazendo. E foi quando hoje o Senhor falando assim: hoje nós vamos falar sobre algo que precisa praticar, perdão, né, do perdão. E foi quando o Senhor falou, perdoar é necessário. E foi quando o Senhor também, né, falando aqui, quando o Senhor me levou a ler esse versículo aqui, foi quando o Senhor vai falar ao seu coração, mas foi quando o Senhor me mostrou muito nitidamente sobre algo que o Senhor tem, uma direção que o Senhor me deu, e eu mudei. Mas eu mudei, não foi porque, eu mudei porque eu achei, não. O Senhor conhece nosso coração. Às vezes a gente está fazendo algo que a gente acha que está certo e é onde o Senhor, não é que está errado, mas não é o momento que o Senhor falou para eu parar, que o Senhor vai te falar. Você tem que saber a hora que o Senhor está falando para o Senhor te dar algo para você fazer. O Senhor vai te falar algo que é a hora para você parar, ou se é para você continuar. Enquanto o Senhor não muda a direção, a gente não pode mudar. E foi quando o Senhor ministrou meu coração, porque às vezes a gente, né, eu tenho vivido muitas batalhas, né, e eu sei, né, quando a gente está falando do amor de Deus, quando a gente está compartilhando os ensinamentos que o Senhor tem nos dado, há uma batalha, o inimigo quer nos parar, porque quando a gente está fazendo o bem, o que é o bem? Quem é o bem? É Deus, né? É o amor de Deus. E quando a gente está falando do amor de Deus, quando a gente está demonstrando o amor de Deus, a gente está semeando. Lembra que o Senhor, ele fala onde ele falando que ele vai vir pedir conta da nossa vida, do próximo, é o que a gente está multiplicando. Então o inimigo, ele quer parar a gente de multiplicar. E aonde foi que o Senhor falou, falando comigo, né? Aí o Senhor vai ministrar o seu coração, né? Tenho certeza que se você falou: Senhor, o que eu estou fazendo, como que está, né? Estou aqui entregando a minha vida, tudo que o Senhor tem me dado para eu cuidar. E aí o Senhor vai te falar o que está certo, o que precisa melhorar. E é exatamente isso que o Senhor fez hoje comigo, falando comigo sobre isso, que o Senhor me deu uma direção. E eu, né, devido a tantas lutas, provas, eu achei que era a hora que tinha que parar. E foi onde o Senhor falou para mim: não, eu não mudei essa direção. Eu não mudei. E algo que o Senhor tem falado para mim já há um tempo, para eu parar, eu fico às vezes pedindo sinal pro Senhor. E às vezes a gente é assim, porque a gente fala, não. Às vezes é algo que o Senhor tá pedindo para você já, e a gente não acha que não, que é pra gente tá fazendo. E foi exatamente isso que o Senhor falou para mim. Ou seja, aí foi quando o Senhor falou da brecha. Como que a gente abre a brecha? Quando a gente sai da direção de Deus. Só que eu saí da direção de Deus achando que era o Senhor que tinha me orientado, e não era. Por isso que eu falo, a gente tem que saber até as vozes que a gente ouve, e aí é onde a gente tem que estar tomando cuidado, porque o inimigo, ele vem no momento que a gente está sensível, que a gente está vivendo muitas batalhas, onde ele vem e fala até da palavra, porque o inimigo, ele conhece a palavra, o diabo conhece a palavra, e a gente pode achar que é Deus que está mudando a direção, e a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que saber se é Deus mesmo, porque foi quando o Senhor falou para mim: não, eu não pedi para você mudar isso.
Eu não falei para você mudar. Constância. O Senhor fala muito comigo sobre a constância. E foi quando o Senhor falou para mim, o que eu falei para você parar, você não parou. E é exatamente isso que o Senhor está falando. E hoje, quando o Senhor falou, né, falando com Caim sobre a vida de Abel, o Senhor falando assim, exatamente, foi o que o Senhor falou comigo, sobre perdoar é necessário, porque muitas das vezes acontece algo para nos barrar, para a gente parar de semear, para a gente parar de multiplicar, para a gente parar de servir, porque o servir o Senhor é com o próximo aqui. E muitas das vezes o inimigo ele vai ver o que está acontecendo com o que você está fazendo com o próximo, ele vai tentar te barrar, é onde ele vai mexer nas suas emoções, e quando o Senhor falou hoje, perdoar é necessário, sarar nossas emoções, porque o perdão é cura, e o que nos impede o que nos para, é a gente estar doente às nossas emoções, porque a primeira coisa que nos abate, o inimigo ele vem com algo para mexer aonde? Nas nossas emoções, porque quando mexe nas nossas emoções, é onde a gente fica frágil, é onde a gente começa a vir o desânimo, começa a vir o cansaço, é onde a gente começa a parar, a gente começa a diminuir, né, de fazer algo que o Senhor tem nos pedido. E é isso que o papel do inimigo, ele vai matando aos pouquinhos, ele vai nos matando aos pouquinhos. Foi o que aconteceu com Caim aqui, lembra? E foi quando o Senhor ontem à noite falou comigo exatamente sobre essa passagem, mas no versículo 5, da oferta. E foi quando eu falei para o Senhor, qual a oferta que eu estou te dando que não está te agradando? E foi quando o Senhor começou a ministrar o meu coração, de algo que eu parei de fazer. Isso fala de desobediência, mas eu não sabia que eu estava desobedecendo o Senhor. Eu achei que era a direção do Senhor, mas esse é o papel do Pai. O Pai nos corrige. E aí foi quando o Senhor falou, perdoar é necessário, porque até a gente ir para o céu, nós vamos praticar isso muitas vezes. Várias vezes. Por isso que a palavra fala, né? A gente tem que perdoar 70 vezes 7. E perdoando, né? E aí foi quando o Senhor falou muito forte ao meu coração nessa questão. O Senhor vai prestar conta do que o Senhor nos entregou na nossa mão, e muitas das vezes o que o Senhor nos entrega na nossa mão é algo pra gente com o nosso próximo, porque tudo que nós vamos fazer aqui para servir o Senhor, para demonstrar como que nós vamos praticar, e falando praticar, hoje fala dos 10 mandamentos, é onde nós vamos praticar os 10 mandamentos, onde foi o fruto do Espírito, onde nós prestamos conta com o Senhor, sim, mas onde o Senhor fez tipo uma geral da nossa vida, como que nós estamos cuidando da nossa vida aqui, porque lembra, o Senhor nos dá a nossa vida aqui pra gente governar a nossa vida e governar tudo que o Senhor nos entrega, né? Pra gente cuidar, pra gente, né, multiplicar. E aí foi quando o Senhor falou ontem tudo, e hoje o Senhor falando, hoje é praticar, filha. Hoje é os 10 mandamentos. E quando o Senhor me levou a ler o 4 fala exatamente do quê? Do governo, da criação. É algo que o Senhor está querendo nos levar a gente a governar e a gente, né, criar. E aí foi quando o Senhor falou, perdoar é necessário. E foi quando o Senhor me falou da brecha, da porta, porque quando a gente muda a direção de Deus, a gente desobedece, e é onde a gente abre uma brecha. Só que vem acontecendo tanta coisa que você acha que tá tudo bem, você tá fazendo o que agrada o Senhor. Mas aí foi quando o Senhor falou, aquela hora ali que eu mudei, foi quando o Senhor me mostrou muito claro, quando eu mudei a direção, foi ali que eu abri uma brecha, porque aí, o que o Senhor estava falando para mim não fazer, eu estava fazendo. E ali eu estava falando pro Senhor, mas é para mim parar mesmo? E eu não estava entendendo, achei, sabe? E foi quando o Senhor falou muito claro comigo. Porque isso é o que o Senhor está falando. Vai ter hora que o Senhor vai mudar a nossa direção. Ele vai nos dar. E quando o Senhor falando ontem, né, da chuva, de bênção, né? Que chuva fala de bênção, né? E quando o Senhor vai nos entregar bênção, ele vai pedir algo pra gente. Nós sempre o Senhor vai nos entregar algo, mas ele também vai pedir algo para nós. E sempre ele vai dar algo pra gente fazer, pra gente crescer. Direção pra gente crescer. E o que o Senhor está fazendo hoje é exatamente isso. Quando ele falou perdoar é necessário, hoje é a prática. É algo pra gente fazer, pra gente... O que é perdoar, né? É a gente fazer algo que é mostrar com as nossas atitudes, porque o Senhor sabe que tem algo que a gente precisa liberar perdão, porque quando o Senhor falou hoje, perdoar é necessário, o Senhor me mostrou, e foi quando eu falei para o Senhor ontem, Senhor, me perdoa. E hoje eu falei, Senhor, é verdade, me perdoa. Foi de manhã, eu falando isso também com o Senhor de novo, e foi quando o Senhor falou, sim, filha, mas agora perdoar é necessário. Mas como que eu mostro que realmente eu perdoei? É na minha prática. Como que o Senhor, como que eu vou mostrar para o Senhor que eu estou arrependida? É voltar para a direção. Voltar para a direção que o Senhor tinha me dado, isso eu tô falando de mim, é voltar para voltar para o caminho, aonde o Senhor falou que não era para eu parar, voltar, e o que o Senhor falou para eu não fazer é para eu parar. Então, como que o Senhor está falando hoje? Perdoar é necessário.
o Senhor falar, eu já te perdoei, filha. Foi isso que eu falei para o Senhor me perdoa, mas hoje o Senhor falou, já te perdoei, hoje perdoar é necessário. E como que eu vou mostrar que eu perdoei? Praticando. Como? Eu tô falando, isso é de mim, voltar para a direção que o Senhor me deu e parar de fazer o que o Senhor já falou que não é para mais eu fazer. Então, assim, que o Espírito Santo fale no seu coração, continuará falando ao meu, né? E que a gente possa hoje viver isso, né? Praticar isso, liberar perdão, perdoar, né? Pedir perdão pro Senhor e fazer o que o Senhor realmente está direcionando nós e lembrar que toda a nossa prática é com o próximo. Tudo que nós vamos mostrar, tudo que nós vamos servir o Senhor aqui, se a gente, né, falar, Senhor, eu já perdoei, tudo é prática, nós vamos fazer o que o Senhor está nos direcionando. Então, que o Espírito Santo fale ao seu coração, tá bom? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia e dizer muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, por o Senhor nos avisar, nos mostrar, Senhor, tirar a cegueira dos nossos olhos, mostrar, Senhor, como nós estamos, às vezes, achando que estamos no caminho certo, estamos na direção, Senhor, que não é a direção que o Senhor nos deu. Pai, nos perdoa, nos livra, Pai, de todo embaraço do inimigo, de querer tirar nós do caminho, Pai, mas o bom que o Senhor sabe, conhece nosso coração, que muitas vezes nós estamos fazendo, achando que estamos fazendo certo, e não é o que te agrada, Senhor, que nós possamos estar na tua direção, te obedecer melhor do que sacrificar, Pai, que nós possamos te obedecer, Senhor, porque é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que tem o controle, o Senhor sabe a direção, o Senhor sabe a hora de parar, por isso que o Senhor fala tempo para todas as coisas, é o Senhor que sabe o tempo de parar, o tempo de continuar, Senhor, e é o Senhor que nos direciona. Pai, abra nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, mas, Senhor, bloqueia todas as vozes, ó Pai, que está querendo atrapalhar, Senhor, a gente de viver tudo que o Senhor tem para nós, de viver o teu propósito, de cumprir, Pai. E sabemos, ó Pai, que até a gente morar na eternidade, nós vamos ter que praticar o perdão, Pai. E assim é a minha oração, pedindo, ó Pai, que o Senhor nos perdoa das nossas falhas. No nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau.